Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou trazendo mais uma mensagem para o seu coração. E hoje nós vamos estar estudando no livro de 1 Coríntios 2, versículo 5, amém? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Hoje, o que nós aprendemos com essa mensagem maravilhosa? Fala sobre os cristãos também precisam lidar com o problema da distorção. Porque quando tentamos compreender o reino espiritual, dentro das limitações do mundo físico, podemos o quê? Exagerar em pequenos detalhes e minimizar questões importantes. E a palavra hoje vem nos ensinando nessa tarde. E aqui no Novo Testamento menciona com frequência as distorções que surgem quando as ideias de mestres populares se tornam mais importantes para nós do que aquilo que Deus diz. E essa é uma realidade. E aqui o apóstolo Paulo está sendo bem claro. Ele afirmou que o propósito de Deus é, olha só na mensagem, amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, que se encontra aqui na 1 Timóteo 1,5. Depois vocês meditam lá que o Espírito Santo vai estar revelando no seu coração. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Como foi falado aqui agora. E o ensino sadio e confiável não distorce a palavra de Deus e nem divide a igreja. Esta é uma verdade. Pelo contrário, une os cristãos e edifica o corpo de Cristo para cuidarmos um dos outros e fazermos a obra de Deus no mundo. Glória a Deus. Que aqui fala em 1 Coríntios 12, 25. Depois vocês meditam lá. E todas as tentativas humanas para explicar Deus são inadequadas. Por quê? E podem distorcer nossas prioridades, confundir nossas mentes e limitar nossa compreensão da vida espiritual. Porque cada um tem uma opinião, cada um tem uma maneira de pensar. Agora, por isso que nós temos, que está falando aqui, que a gente tem que estar, como eu acabei de ler aqui, ó. Aqui, ó, o apóstolo Paulo afirma que o propósito de Deus é o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. É um ensino sadio e confiável, não distorce a palavra de Deus e nem divide a igreja. E o que está acontecendo hoje? No mundo em que nós vivemos, está acontecendo tudo ao contrário. Tudo que não condiz com a verdade. Então a palavra nesta tarde está nos ensinando. Aleluia, Jesus. E confundir nossas mentes é limitar nossa compreensão da vida espiritual. Para evitar a distorção da verdade divina, o que nós precisamos? Confiar no poder de Deus em vez de confiarmos na sabedoria humana. Porque por isso que cada um de nós temos que ter a nossa intimidade pessoal com Deus. Porque para cada coração Ele vai revelar algo. Muitas vezes vai revelar algo no meu coração que não vai ser igual para a sua vida. Aquilo ali que Ele revelou para você é para você. O que Ele revelou para mim é para mim. E muitas vezes nós queremos viver o que as outras pessoas falam, o que elas acham. E isso pode o quê? Muitas vezes trazer confusão para a nossa mente. Por isso nós temos que alicerçar na verdade, em Cristo Jesus, não na sabedoria humana, porque todos nós falhamos. Porque cada um de nós tem uma maneira de pensar, uma maneira de falar, mas nós nunca devemos esquecer que o Espírito Santo de Deus continua sendo o mesmo hoje, amanhã, eternamente. Ele não muda. Nós que mudamos a nossa maneira de falar, de agir, de pensar, mas o nosso Deus não. Ele vive e a verdade dele reina para sempre em nossas vidas.
Por isso nós temos que alicerçar na verdade. E para detectar um erro, exponha-o à luz da verdade de Deus. Então nós temos que viver na verdade, para que nós não venhamos distorcer a palavra de Deus. Glória a Deus. E nós precisamos, como cristãos, lidar com o problema da distorção. Porque muitas vezes nós vamos pensar de um jeito, a outra pessoa vai pensar de outro jeito. E muitas vezes, quando eu e você tentamos compreender aqui o reino espiritual dentro das limitações do mundo físico, nós podemos exagerar em pequenos detalhes, como foi falado. E o mais importante de tudo isso aqui foi o que o apóstolo Paulo acabou de afirmar aqui através da sua mensagem. Que o propósito de Deus é amor que procede do coração, coração puro, um coração sem maldade, que tem uma consciência boa, uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira. Que nós venhamos ter esse amor dentro de nós, esta fé verdadeira. Que aonde nós chegarmos, que nós venhamos fazer a diferença, que nós venhamos ser sempre verdadeiro ou verdadeira. Não importa o que as pessoas vão pensar de nós, o que elas acham de nós. O importante é o que Deus vai achar de mim e de você. O que Ele está vendo dentro de mim e de você. Porque nós nunca devemos esquecer que Ele sonda o coração de cada um de nós, para ver se a intenção é boa ou se é má. Por isso que nós temos que ter esse coração aqui, ó, puro. Uma fé verdadeira dentro do nosso coração. Uma fé sem maldade, com o coração puro. Amém? Glória a Deus. Isso que vai fazer a diferença na nossa vida, no nosso ministério. Porque os dias estão sendo tão assim difíceis. Se nós não olhar para Cristo, não alicerçar ali em Cristo, na verdade, até nós podemos se perder diante de tantas coisas que muitas vezes nós vamos ouvir e muitas vezes vamos ficar com a mente confusa. Mas quando nós alicerçamos na verdade e quando nós tiver aquela intimidade com Cristo Jesus, de todo o coração ali, depender dele totalmente, não tem como você sair do propósito de Deus. Nada vai tirar você do propósito de Deus, porque você está ali alicerçado na verdade, com um coração cheio de fé, um coração puro, e é isso que o Senhor quer, independente de qualquer coisa que as pessoas vão falar de você ou vão achar de você. O importante é o que Deus acha de você, o que Ele vê em você. É isso que nós temos que ter em mente. Por quê? Porque nós aqui hoje nessa terra, nós não vamos conseguir agradar todo mundo, infelizmente. Mas que nós venhamos nessa tarde agradar o nosso Deus, fazer a vontade dEle, ter um coração igual dEle todos os dias, pedir para Ele que nós venhamos ter um coração puro, como foi falado aqui. Eu vou estar meditando aqui para vocês, ó, em 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5. Então, 1 Timóteo 5. Olha só, para vocês verem que a palavra é verdadeira. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Não importa onde você esteja, não importa quantas pessoas tem, mas que você esteja ali com o coração cheio de fé, que seja uma fé verdadeira, que seja um coração puro. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Nós viemos ter um coração cheio de bondade, um coração sem maldade.
que nós manda embora todo o mal em nome de Jesus, e que a presença de Deus esteja constantemente dentro de nós. Amém? E você pode ter certeza que vai agradar o nosso Senhor Jesus. E como vai agradar o nosso Senhor Jesus? Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa. Glória a Deus. E aqui a palavra fala assim que também que a lei é um princípio que deve agir de exterior para o interior, olha só. Deixando de ser uma declaração do que o cristão deve fazer para ser uma descrição do ele fará, ou por estar ligado a Jesus. Glória a Deus. Então, como o próprio Paulo aqui nos lembra, que anulamos, pois, a lei pela fé. Pela fé? De maneira nenhuma. Aqui é uma pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? Aí tem a resposta. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, que fala em Romanos 3:31. Onde a estabelecemos? É claro que em nosso coração, porque a lei é uma expressão do caráter de um Deus a quem amamos e a quem desejamos agradar. Então que nessa tarde você venha ter esse coração de Deus, um coração cheio de amor, um coração que você está disposto a agradar somente o nosso Senhor Jesus. Isso nos mostra que nós não precisamos agradar as pessoas, nós temos que agradar o nosso Senhor Jesus. Isso que importa. Quando você estiver dentro da casa do Senhor, não sei aonde quer que você esteja, que você queira agradar o nosso Senhor Jesus. Porque por mais que nós queira agradar aqui hoje na terra, o ser humano, nós nunca vamos conseguir. Mas o nosso Senhor Jesus não. Se nós estiver ligado nele, e ele vai estar com certeza ligado em nós, aí sim nós vamos conseguir ter esse coração de amor. Amém? Como foi falado aqui, um coração com aquele desejo de querer agradar nosso Senhor Jesus. Que nessa tarde você venha fazer uma reflexão. E eu te pergunto nessa tarde, a quem você está tentando agradar? Aí se você pensar em querer agradar alguém, eu vou te dar uma receita nessa tarde. Queira agradar o nosso Senhor Jesus. Você pode ter certeza que você jamais vai se arrepender. Amém? Essa é a mensagem para você que eu deixo nessa tarde. Que você guarda ela no seu coração. E quando você ouvir, reflita. Lembre-se, como eu falei no começo, por mais que nós tenhamos um coração bondoso, generoso, parecido com o de Cristo, nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Mas se você tiver um coração disposto a obedecer, a querer agradar nosso Senhor Jesus, você pode ter certeza que lá na frente você vai ver que valeu a pena. Você não vai se decepcionar. Pode ter certeza. Amém? Mas quando você fizer isso, faça de todo o coração. Que seja um coração puro, cheio de amor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo o mal, pois teu o reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nessa tarde maravilhosa. E eu agradeço mais essa rica oportunidade em nome de Jesus.